Olá pessoal, boa tarde a todos, boa noite para quem está no Brasil. Estamos ao vivo com mais uma live da eVisa Immigration e na live de hoje eu vou contar para vocês as últimas novidades e updates do último mês, de tudo que aconteceu durante o mês de setembro de 2022, no qual afeta seu planejamento de estudos, de imigração, de planejamento para o Canadá e, é claro, no finalzinho dessa live eu sempre reservo um tempinho para esclarecer as dúvidas dos nossos participantes. Então vem comigo, tem bastante informação nessa live para compartilhar com vocês, algumas notícias de esperança, algumas notícias de mudanças, algumas notícias, enfim, que vão ser bem relevantes você estar acompanhando para o seu processo Canadá. Para quem não me conhece, meu nome é Marilene Quintana, eu sou diretora operacional da eVisa Immigration e consultora aqui da eVisa e responsável por todos os processos conduzidos por nossas empresas, por nossa empresa, né? E tô sempre acompanhando e torcendo, vibrando com vocês a cada notícia, a cada update e também, às vezes, né, infelizmente, sentindo uma dor enorme que as coisas não estão andando como a gente gostaria, né? Então, essa live de update de hoje tem uma mistura desses dois sentimentos, né? Eu vou começar falando um pouquinho da dor, né? Da dor que foi o mês de setembro, que era um mês muito esperado, que era um mês que a gente estava assim muito confiante que a gente ia ter updates relevantes para o processo de imigração, né? Relacionado ao TR to PR Pathway, que significa quem estava aqui já estudando, ou que já tinha se formado, que estava trabalhando, que já tinha acumulado uma certa experiência, a gente estava bem esperançoso de que haveria o lançamento de um programa que iria facilitar, né, a transição da residência temporária para a residência permanente, né? Não é uma má notícia, não é que não vai ter, né? Mas só não aconteceu no tempo esperado. Então, só dando um pouquinho de background, essa primeira notícia que eu quero compartilhar com vocês, né? Então, lá em maio de 2022, teve uma sessão no parlamento em que foi aprovada uma motion chamada M44. E nessa motion, existiam alguns pontos, né, que prometiam dar aos imigrantes, né, aos temporary residents do Canadá, um plano de imigração, de transição da residência temporária para a residência permanente dentro de 120 dias, né? E essa data era setembro 8, 2022, né? E a gente ficou contando os dias, a gente estava super ansioso para essa data chegar. Chegou, e aí foi quando a rainha passed away, a rainha faleceu, e é claro, né, não haveria nenhum anúncio relevante, né, o governo entra em luto, né, todo o parlamento, né, para de trabalhar, né, ficou ali em pausa por 10 dias, né, e a gente falou assim, poxa, legal, então entendemos aí que foi uma razão super com mérito de não ter esse lançamento, vamos aguardar esses 10 dias de luto para então ter um lançamento do programa do TR to PR Pathway, né? Então ali com muita esperança, com muita expectativa, chegou ali 10 dias depois, acho que foi dia 19 de setembro, bom, foi efetuado uma publicação de quais seriam os pilares e as prioridades desse novo programa, né? Ou seja, estamos progredindo para o objetivo, para o tão esperado TR to PR Pathway, mas ainda não é o lançamento que a gente estava esperando com tanta angústia, com tanta esperança e que iria ser a solução de várias pessoas para poder fazer essa transição, né? Tão sonhada transição da imigração, da residência temporária para a residência permanente para o Canadá, né? Principalmente depois de um ano em que houve pausa do Express Entry, de que houve um aumento das pontuações de cortes dos programas provinciais, então o acesso de forma geral já estava limitado, então a gente estava com muita ansiedade, com muita esperança, né, em relação ao TR to PR Pathway. Para quem acompanha as notícias, né, teve inclusive algumas postagens aí de políticos, né, dizendo quão também digamos assim, chateados e frustrados eles estavam de que a notícia não foi aquela como todos estavam esperando, né? Então a gente teve até uma postagem aí de uma pessoa do governo, do partido do NDP, né? O nome dele é Jenny Kwan, e ele disse assim, é muito frustrated, né? Porque isso, né, que estava sendo prometido, etc., não foi nenhuma real information, né? Foi só
uma proposta de como eles iriam fazer esse planejamento, né? Para quem já me acompanha e conhece aí meu posicionamento, é lógico que eu tô chateada, frustrada, desesperada por alguns clientes que estavam aguardando isso com todas as forças para poder, enfim, dar esse passo, né? Mas a gente respira e a gente pensa no copo mais cheio, né? A gente tenta focar no positivo. E o positivo é, sim, o governo tem um plano. Ele quer fazer acontecer. Não tá sendo no tempo que a gente gostaria, tá sendo mais atrasado do que a gente gostaria, mas existe esse plano, tá? Então, basicamente, ali o anúncio foram 5 pilares, né? Desculpa, 1, 2, 3, 4, isso, 5 pilares que iriam embasar essa nova estratégia de imigração, tá? E aí, a gente também teve, a gente pode falar um pouquinho desses pilares rapidamente, né? Então, isso já é uma notícia que já foi bastante discutida aí nas redes sociais, etc, né? Mas, basicamente, de uma forma geral, né, o pilar 1 é de aumentar os níveis de imigração, né? Então, até dia 1º de novembro, gente, menos de 30 dias de hoje, né? Daqui 28 dias, porque tem 31, daqui 28 dias, ter um anúncio de quais são o Immigration Level Plan para o ano de 2024. E normalmente eles anunciam para os 3 próximos anos. E existe aí uma previsão de aumento dessa cota. Então o ministro, né, comunicou que vai publicar essa meta até o dia 1º de novembro de 2022, né? E que dentro dessa meta ele vai incorporar qual será a cota para o Tier to PR Pathway, né? Então isso é um ponto bacana e tá aí, gente, tá a 4 semanas de distância, né? Pilar número 2, né? Ele quer fazer alterações no sistema do Express Entry para que o sistema do Express Entry possa ter um approach mais econômico. A gente tem ouvido falar sobre isso no último ano, né? De que a gente entende aí que vão ocorrer rodadas específicas, né? Para poder endereçar a necessidade de províncias específicas, necessidades de ocupações específicas, e isso tá nesse pilar que foi divulgado nesse plano, né? O pilar 3 também é uma notícia que a gente já tem divulgado e postado para vocês há bastante tempo, né? Então agora tá com uma data muito próxima para ocorrer, então vai ter alteração dos NOCs, né? No dia 16 de novembro, né? Então hoje o que a gente considera o sistema de NOCs atual é o sistema de NOCs de 2016, no qual é classificado como skilled worker aquelas profissões que estão com skill level type 0, A ou B, né? E com a mudança para o novo sistema, para o NOC 2021, né? As classificações de skilled worker vai ser Tier 1, Tier 2, Tier 3 e Tier 4, ok? Desculpa, deixa eu confirmar. Não, Tier 4 não entra. É Tier 1, Tier 2 e Tier 3. Seria equivalente ao 0A ao B, né? Só que está mudando a nomenclatura, está mudando a numeração. E tem ali pequenas alterações de algumas profissões que entraram, pouquíssimas que saíram. As que saíram não são preocupantes at all, né? Então, eu acho que é um update também interessante que está para acontecer. Inclusive, a província de BC-PNP já anunciou que a última rodada do PNP, que vai acontecer com base no NOC de 2016, vai ser na próxima semana, no dia 12 de outubro, né? E aí, eles vão entrar e parar para manutenção e só vão voltar depois que o sistema estiver preparado para trabalhar com o novo NOC. Mas todos os profiles existentes vão cair. E quem quiser voltar a concorrer ao BC-PNP vai ter que recriar o profile, tá? E aí eu já queria falar um ponto de atenção, né? Saindo um pouquinho agora do assunto do Tier to PR Pathway, falando do BC-PNP, se você está em BC e se você está com o profile, né, criado, é importante fazer, de repente, uma revisão para poder saber se você tá com tudo certinho para uma última chamada que vai ser dia 12 de outubro, semana que vem, né? E, enfim, porque pode ser que eles chamem mais do que tem sido a média, né? Para quem está acompanhando o BC-PNP, a pontuação está relativamente alta, as rodadas estão sendo conservadoras, mas eu entendo assim, eles vão ficar 1 mês e meio, praticamente, 1 mês e um pouquinho, 1 mês e uma semana, sem chamar novos candidatos, né? Então,
na minha opinião, é possível, é provável que eles queiram compensar e chamar mais candidatos nessa última rodada. Então, se você está com profile ou se você está em meados, né, considerando aplicar para o BCPNP, tenha certeza que você está com tudo pronto, que o seu profile está criado, que você está disponível no sistema, porque pode ser que aconteça uma rodada generosa aí antes do fechamento do programa e da reabertura com a nova estrutura, né? Então, aproveite essa oportunidade. Não é uma informação oficial que vai haver essa rodada, mas se acontecer, você precisa estar lá dentro. Você não pode perder essa oportunidade, né? Então, se o seu empregador aqui de BC tem esse interesse em te ajudar, ou se você não sabe se ele tem interesse, mas quer conversar com ele, contata a gente correndo. Vamos verificar se existe essa possibilidade, se existe essa chance, pra gente deixar tudo pronto para você poder explorar essa oportunidade, né? Então, quando a gente fala de imigração, tem muito de estar pronto, né? Do que pode ou não pode acontecer. Mas você não quer perder a oportunidade, você não quer falar assim, poxa, eu poderia até qualificar para esse programa, mas infelizmente não tô com documentação organizada, não tô com meu teste de inglês, né, ou francês. Então, assim, é super importante você estar preparado. Eu vou voltar até para o Chart to PR Pathway, né, para dizer para vocês, né, então a gente estava falando dos pilares, a questão da mudança do NOC é o pilar 3, o pilar 4, na verdade, é a questão da regionalização da imigração, de repente a criação de um programa municipal, então isso já tem sido falado também há algum tempo, desde a reeleição do Trudeau, né? Mas agora está dentro desse projeto do Chart to PR Pathway para ser um pilar para estruturar o novo Chart to PR Pathway, né? E o pilar 5 é a modernização dos sistemas, melhorar a capacidade de processamento, né? Um serviço mais client focus. Então, eles querem criar um novo programa do Chart to PR Pathway, mas levando em consideração que não pode virar um programa que não tem um service standard, que não vai ser processado de uma forma coerente com a expectativa dos imigrantes. Então, isso tudo enfim, não é como a gente gostaria de ter um programa disponível pronto para a gente aplicar agora em setembro. Isso não aconteceu, mas há 2 semanas atrás, né, um membro do parlamento canadense, o nome dele é Randeep Sarai, ele concedeu uma entrevista sobre a Motion 44, sobre o Chart to PR Pathway, e ele disse o seguinte, né, que houve ali uma falta de alinhamento em relação ao que seria os 120 dias para a entrada do programa, que quando eles falam 120 dias, né, não seria 120 dias corridos a partir do dia 11 de maio, né, que foi quando essa motion foi votada. Seriam 120 dias de calendários de sessões do parlamento, né? Ou seja, dias em que eles estão ali trabalhando, né? E isso faz com que o processo possa ser até abril ou setembro de 2023, né? Então, colocando uma janela aí, porque afinal eles não têm sessões de segunda a sexta, né? Então, são 120 dias de acordo com o calendário de sessões no parlamento, né? Mas ele disse que tem estado bem próximo do ministro de imigração canadense, né? E ele disse que serão várias etapas, né? E que as primeiras etapas de implementação do Chart to PR Pathway devem começar ainda nesse ano, ainda em 2022, né? Muito provavelmente para o finalzinho de novembro, dezembro de 2022, né? Eles colocaram algumas prioridades, né? Então, primeiro, um programa para caminhoneiros, né? Caminhoneiros que estão aqui trabalhando, que possam ter acesso ao programa do Chart to PR Pathway. Para quem não sabe, é relativamente difícil emigrar como caminhoneiro, porque não é considerado uma área de skilled worker, né? Então, BC tem um programa de imigração para caminhoneiros, Ontário tem um programa de imigração para caminhoneiros, as províncias do Atlântico, mas tem províncias que simplesmente não tem um programa de imigração, né? Então, essa foi colocada como uma das primeiras prioridades para ajudar aqueles caminhoneiros que estão aqui trabalhando, né? Que vieram com a LMIA, ou que estão trabalhando como international, enfim, que estão trabalhando com algum visto de trabalho, mesmo como um open, né? Não que vieram com a LMIA, poder fazer essa transição. Essa seria a primeira prioridade, que estaria entrando aí antes do final de 2022. A segunda, o segundo ponto, né, foi reforçar que a nova cota, né, que vai ser discutida de imigração, que estão buscando aí um número maior,
maior do que os 434 mil novos imigrantes que já estão na cota de 2022, então eles querem aumentar esse número e aumentar os números para os próximos 3 anos, né, 2023 a 2025. Isso já vai ser anunciado agora, e já pensando de quanto vai ser a cota também do Charge PR Pathway, né, então esse é um posicionamento bacana. E tenho aí também uma promessa para ajudar quem está sem status no Canadá. Então, para quem não sabe, existe um programa para Greater Toronto Area, de pessoas trabalhando na área de construção sem status, que pode aplicar para residência permanente, tem critérios específicos, mas o governo está considerando fazer um programa federal que vai ajudar essas pessoas a se regularizarem no país, tá? Não sabemos ainda como vai funcionar, né? Eu acompanho bastante pessoas que falam, que comentam, que opinam sobre imigração, e teve uma pessoa que colocou um ponto bem interessante, né, de que essas pessoas que estão irregulares de repente terem a oportunidade de aplicar para um visto temporário, se regularizarem e já terem a ponte para residência permanente, né, sem serem punidas por terem ficado aqui ilegal. Então a gente ainda está aguardando novas informações, né, mas esse pode ser um próximo passo. E é claro, né, a ideia do Charge PR Pathway é de apoiar aqueles que estão trabalhando no Canadá, né, ou que estudaram aqui no Canadá e que não tem um nível de inglês ou que não tem uma pontuação maravilhosa no Express Entry, né? E a gente está esperando ansiosamente, torcendo, né, vibrando a cada notícia, cada expectativa, renovando as nossas esperanças, porque a gente sabe o quão importante é para cada um dos nossos clientes que estão na espera desse processo, né? E aí eu queria aproveitar e falar para você, se você já está aqui no Canadá, estudando, trabalhando, se já completou seus estudos, né? Você está ali dentro do vencimento do seu PGWP, se você já está na extensão do seu PGWP, uma coisa que eu falo muito, né? Assim, falei até no comecinho dessa live, a gente tem que estar preparado para o próximo passo. A gente tem que estar lá, na verdade, 2, 3, 10 passos à frente, né? Então, quando a gente fala assim, nosso planejamento, eu tô aqui, é aqui que eu vou querer chegar, o que eu preciso fazer para chegar, né? E às vezes com um pouquinho de incerteza, né? Porque o mundo de imigração, ele é muito dinâmico, né? Tem notícias políticas entrando e saindo o tempo todo, mudanças acontecendo, né? Então, assim, é super, super, super importante você estar pronto, né? E a gente tem inclusive um pacote que ele chama PR Ready, que é para te ajudar a ficar pronto para, digamos assim, a maioria dos programas da classe econômica, porque os programas da classe econômica, eles têm um baseline, na verdade, né? Ele tem ali um set de documentos, de informações que você precisa ter, e quando você tem aquilo, você consegue rapidamente aplicar para diferentes programas, né? Criar o seu profile, enfim, e ter a informação e o acompanhamento de um consultor que vai estar ali monitorando e cuidando do seu processo, né? Então, se você está aqui no Canadá e não deu o próximo passo no seu processo de imigração porque você não sabe qual programa você vai ser elegível, pensa assim, independente do programa que você for aplicar, você precisa estar pronto, né? E existe ali um common sense, né? Um standard de quais são os documentos regulares que o governo pede para qualquer programa, né? Então a gente tem 3 classes principais, né? A classe de família, a classe de refugiados e a classe econômica. Quem estudou, trabalhou, é tudo classe econômica, né? E dá pra gente deixar todo esse baseline pronto para você abraçar a oportunidade quando ela aparecer. Então, assim, estamos, infelizmente, no momento aí de esperança, né? Ainda de fé, porque a gente ainda não tem qual vai ser o critério do programa. O melhor que você tem que fazer primeiro, continuar positivo, renovar suas esperanças e acreditar que o governo canadense, quando ele promete, ele cumpre. Então, acreditem comigo. Mandem energias positivas para que o ministro priorize isso e possa ajudar não só você, mas milhares de outros como você que estão aqui na luta do Plano Canadá. Mas além disso, esteja pronto, porque não adianta você ter o sentimento positivo e a vontade de migrar se você não tomar ação e não deixar tudo prontinho e organizado para fazer isso acontecer, tá? Bom, então falamos ali do Charge PR Pathway, né? Falamos ali já de um update do BC-PNP para quem está aqui em BC, né? Falamos, né, da regularização de profissionais que estão ilegais, né, que é um dos pilares do Charge PR Pathway, né, inclusive o governo tem
lançado notícias específicas também sobre esse ponto, né? Então, até saiu no jornal Toronto Star, né, de que o ministro de Imigração está trabalhando ativamente para fazer, né, para montar os critérios de elegibilidade de um programa para quem está sem status, e essa está dentro aí de uma das prioridades, né? Vai ser um programa piloto, e ele está aí já verificando, né, como ele faz essa transição, então isso também não só está no TR2PR Pathway, mas também está na mídia, né, de canais confiáveis que tem se comunicado e falado aí com o ministro de Imigração, né? Bom, falando aí de alguns updates gerais, né, fora o TR2PR Pathway, quem é médico e já está no Canadá trabalhando como médico, né, normalmente enfrenta um problema com a elegibilidade, que assim, a maioria deles trabalham como se fosse um sistema de autônomo, né? Então eles são médicos, eles são afiliados com a organização de saúde daquela província, mas eles não têm ali um set de horas, né? Eles recebem por consulta efetuada, por exemplo, né? E tem sido um problema para eles fazerem a transição para residência permanente para comprovar que eles trabalharam full time, os recebimentos, etc, né? E aí o governo anunciou uma política para que isso não seja mais um problema, que os médicos já estão aqui trabalhando, né, com residência temporária, que recebem por consulta, possam facilmente se qualificar para a imigração, né? Como que eu vejo essa notícia? Primeiro, que bacana, que bom, né? É mais uma forma de ajudar as pessoas a fazer essa transição, mas que pena que o governo não pensa que é uma minoria de médicos que conseguem estar aqui, né, atuando sem precisar fazer a revalidação que exige que ele seja um residente permanente antes de validar, né? Então, para quem não sabe, por ser uma profissão altamente regulamentada, alguns países conseguem fazer essa ponte, já conseguem atuar aqui, e outros países têm uma dificuldade muito maior, né? Então, o brasileiro, por exemplo, ele só consegue fazer a segunda prova, né, para validar o diploma de medicina quando ele já é residente permanente, né? Então, é uma boa notícia, mas que não afeta muita gente, que não ajuda tanto assim, né? Essa é a vontade que eu tenho de sentar um dia, se eu pudesse, com o ministro, eu falo assim, ministro, pensa aqui comigo, você quer atrair médico? Você precisa facilitar o processo de validação. Tem médico que quer vir trabalhar no Canadá, mas eles desanimam por conta da paixão que eles têm da carreira deles, né? Mas enfim, é uma boa notícia e eu tô aqui compartilhando com vocês. Bom, agora vamos falar de boa notícia, né? Gente, vocês viram que o draw do Express Entry da última semana, a pontuação de corte foi 504? Tá caindo, gente, e eu estou muito positiva de que no próximo draw já vai estar abaixo de 500. Eu sei que ainda não é o ideal e ainda não é o patamar que estávamos antes da pandemia, mas é um progresso, é uma notícia positiva e aí, de novo, né, a gente tem que sempre celebrar cada uma das nossas vitórias nesse passo de imigração, porque devagarzinho a gente chega lá, né? Então, eu acho que nesse mês de outubro a gente deve ter uma rodada já abaixo de 500, eu já acho que é uma vitória, e dali, né, a gente renova as nossas esperanças para realmente esperar que o patamar chegue ao que estava antes da pandemia, que era a faixa ali de 468, 472, né? Então essa é a expectativa, é isso que eu espero que chegue, e olhar esse último draw de 504 pontos, né, com esse aumento de pouquinho em pouquinho do número de selecionados, renova as minhas esperanças e eu quero compartilhar a minha alegria com vocês e a expectativa de que agora vai sair um draw abaixo de 500, né? E aí, o último update que eu tenho aqui antes de falar sobre as perguntas que foram enviadas e responderem as dúvidas de vocês que estão me mandando aqui, né? Aí é uma boa notícia. O do governo, a partir de 1º de outubro, eliminou todas as exigências de viagem para o Canadá. Não precisa mais de máscara, não precisa mais de comprovante de vacina, não precisa mais do Arrive Can, ele é opcional, né? Então, ufa, estamos ali num momento que era
antes de toda essa pandemia, né, com a facilidade de viajar, entrar no Canadá, sem se preocupar se você está cumprindo ali com todos os requisitos de entrada, que é sempre uma dificuldade, né? Se você, todo lugar que você vai viajar tem a sua própria política, não houve uma política global do que precisa, né? E gerava sempre muita dúvida, muita insegurança na hora de planejar, né? Então agora o Canadá finalmente eliminou a exigência da vacina, do plano de quarentena, os testes aleatórios, do Arrive Can, e você, com o seu visto aprovado na mão, embarca, vem para o Canadá e tá tudo resolvido, né? Então esse é um ponto bem importante desse update de hoje que eu tô compartilhando aqui com vocês, né? E isso ajuda muito para quem já tá aqui também, quer que os pais venham visitar, um irmão, primo, prima, um amigo venha visitar, né? A gente sempre tem que dar o suporte para, né? E aí eu digo não como empresa de imigração, mas a pessoa que está aqui ajudando quem está vindo, agora realmente facilitou. Então, se você está aí do Brasil pensando em vir para o Canadá, agora pode ficar tranquilo, não precisa mais se preocupar com essa oportunidade. O Flávio Silva está perguntando aqui pra gente como entrar em contato com a nossa equipe. Flávio, eu vou pedir para a nossa equipe entrar em contato contigo, mas sinta-se à vontade para contatar a nossa equipe diretamente no direct, tá? Do Instagram. Você também pode nos contatar através do WhatsApp, tá? Então, anota aí o nosso atendimento WhatsApp, deixa eu pegar aqui o número, 778, então mais um, né, que é o código do país, 778-917, e aí a palavra Visa, né? Que se você digitar Visa no seu teclado é o número 8472, né? Então, 778-917, Visa. Esse é o nosso contato do WhatsApp. Nossa equipe está à disposição para te ajudar, né? E quem está participando conosco nessa live de updates tem $10 de desconto na consulta. É válido até amanhã, dia 4 de outubro, e o cupom de desconto da live é TR2PR, porque o assunto principal dessa live em termos de update foi TR2PR. Então, tudo maiúsculo, TR2PR. Esse é o cupom de desconto que vai te dar $10 de desconto no agendamento da sua consulta para aqueles que estão assistindo essa live, mas corra, porque o cupom é válido só até amanhã, tá bom? Bom, antes da live, eu recebi aqui algumas perguntinhas do nosso público, né? Deixa eu ver aqui as perguntas que eu vou responder. Eu vi que também tem bastante gente passando perguntas aqui para nós, né? Durante a live. Deixa eu pegar aqui. Tenho já 13 perguntas para responder. Vamos lá. Primeira pergunta. Pergunta do TT Salles. Estou em BC, esperando a esposa concluir o pathway para mudar o work permit. TR2PR seria outra via? Muito boa a sua pergunta, Salles, porque assim, as pessoas às vezes ficam muito confusas com toda essa sopa de letrinhas, digamos assim, né? Que é tão particular, né? ITAE, BCPNP, etc. Então, assim, o TR2PR, ele é, na verdade, um processo de imigração. Ele é um processo para você sair da residência temporária, que é ou visitor, ou estudo, ou worker, né? Para a residência permanente, que é você ter o green card canadense, né? Então, se sua esposa está concluindo o pathway, e assim que ela concluir o pathway, né, muito provavelmente o visto de vocês vai estar pronto para expirar, você vai ter que fazer a mudança de status de visitor para worker e ela de study para pathway, para que seja um study de post-secondary education. E a diferença é que ela também vai poder trabalhar part-time. Então, isso é uma mudança do visto temporário, né? E além disso, pode sim já ser interessante que você comece a se preparar, tá? Para saber o que você precisa para poder qualificar para um programa de imigração, seja federal, seja provincial ou até mesmo TR2PR Pathway, tá bem? Então aproveite aí a nossa promoção, o nosso cupom de desconto, agenda com a gente para a gente começar a estruturar um plano para que você possa fazer essa transição da residência temporária para a residência permanente por algum programa que seja mais interessante para você, né? Como o TR2PR Pathway, a gente ainda não tem tantas informações e sua esposa não concluiu, você ainda não trabalhou, a gente pode pensar no planejamento e ver a BCPNP para você. Pergunta do FADCOM 2018. Eu tô olhando aqui para ler as perguntas, deixa eu posicionar aqui meu computador para não virar, né, o rostinho para vocês. Então vamos lá. Para aplicar para Express Entry, eu posso estar morando em Portugal ou devo estar no Brasil?
Fadcom, você pode estar em qualquer lugar do mundo, não tem problema nenhum, porque o processo de imigração do Canadá, ele não é só para brasileiros, né? Ele é para qualquer pessoa com qualquer nacionalidade e não tem problema se você não está no seu país de cidadania, né? Desde que você qualifique com tudo certinho para você aplicar. Inclusive, deixa eu até contar uma coisa para vocês. Para aplicar para o Express Entry, tá? Mesmo que você trabalhou ilegal em algum país, a gente, isso para o Express Entry, alguns programas não aceitam, tá? A gente pode utilizar essa experiência. Então, se por algum motivo você morou ilegal nos Estados Unidos, se você tá morando ilegal em Portugal, por exemplo, ou tá morando legal com status de visitor, mas não está trabalhando legalmente, essa experiência de trabalho pode ser usada para o seu processo de imigração. Ele é um dificultador quando você vai aplicar para uma residência temporária, mas você pode usar para residência permanente. E sim, Fadcom, você pode aplicar de qualquer lugar do mundo que você esteja para o Express Entry, tá? Pergunta da Cris Pelti, se eu não estou lendo errado aqui, tá? Desculpa se eu falei errado. ONP International Student Stream, mudou as regras? Não mudou, mas existe aí uma notícia de que o Ontário quer mudar um pouquinho das regras do ONP Foreign Worker, na verdade, que ele quer adicionar peso para nível acadêmico e também para nota de inglês. Hoje não tem peso nenhum, não conta pontos, né? Mas o Ontário já anunciou que vai fazer essa mudança. Preciso entender se você tem uma questão específica, porque teve uma mudança há mais ou menos 2 anos atrás, em novembro de 2020, né, em que o Ontário ele era mais flexível, aceitava graduações de 1 ano e eles pararam de aceitar, né? Então foi uma mudança que aconteceu em 2020, então não sei se é esse ponto que você está esclarecendo também. Qualquer coisa, manda uma nova pergunta pra gente, a gente tenta esclarecer aqui, mas fora essas mudanças que foram anunciadas do Foreign Worker, acredito que não, tá? Pergunta do Fadcom, é uma outra pergunta do Fadcom 2018 também. Para Job Offer, aceita experiência em Portugal ou se experiência no Brasil? Poderia aplicar de Portugal? Sim, então assim, nesse caso, né, para Job Offer, né, a gente está muito provavelmente considerando um programa de Work Permit, né, e não uma aplicação de residência permanente. E sim, pode ser uma experiência que você obteve em qualquer lugar do mundo, mas neste caso aí sim, precisa ser legalzinho, né? Então, ou seja, precisa estar com visto de trabalho em Portugal para que eu possa utilizar a experiência de Portugal. Se você não provar que você está com residência legal aí, essa experiência, enfim, ela até seria aceita, mas ela vai te causar um outro problema, que é assim, se uma pessoa morou ilegal e trabalhou ilegal, por que ela não permaneceria ilegal aqui no Canadá, né? Quando se aplica uma residência temporária, o oficial sempre tem ali ele precisa verificar se você vai deixar o Canadá ao final da residência temporária, né? Então, se você fez qualquer coisa errada em qualquer outro país, ele vai achar que você faria a mesma coisa aqui no Canadá. Então, sim, não tem problema nenhum aplicar de Portugal, tá? A aplicação, inclusive, de Work Permit, ela é muito focada de como você consegue comprovar que você tem capacidade de exercer aquela função que você recebeu a Job Offer aqui, né? Então, você pode aplicar de qualquer lugar do mundo, pode ser uma experiência obtida em qualquer lugar do mundo, mas se você está residindo aí, né, precisa provar também que você tem o status certinho para poder trabalhar, tá bem? Pergunta da Carla Reinardi. Posso aplicar e esperar para o supervisa estando em visita no Canadá? Pode, mas você tem que aplicar com residência no Brasil. E, de forma geral, a gente recomenda que você espere do Brasil, mas você pode, se for o caso, aplicar do Brasil e depois vir para o Canadá, tá? Não tem problema. Pergunta do Gleison Lira. Alguma novidade sobre o processo de LMIA? Teve um update, né? Então, obrigada, Gleison. A gente não cobriu esse update na nossa live de updates, né? Mas sim, teve um update sobre o processo do LMIA, tá? Mas, na verdade, ele é um processo... eles são updates mais administrativos, que impactam mais o empregador dando suporte para uma pessoa com a job offer, né? Então, agora, por exemplo, o empregador tem ali bem explícito que ele não pode coletar nenhuma fee do empregado, né, para o processo. Ele, como empregador, tem que pagar todas as fees, então tem uma declaraçãozinha ali que ele assina de que ele não coletou e ele precisa compartilhar esse documento das obrigações dele com você, empregado, né? Tem que compartilhar ali um update de que realmente ele está cumprindo com os requisitos A mais B mais C, né? Então, essa mudança ela entrou em vigor agora dia 26 de setembro
né? Mas ela não impacta de forma geral assim o processo. O processo não houve grandes mudanças, né? Só houve ali uma reinteração das responsabilidades, né? Para que não haja abuso, né? Para que o empregador esteja muito ciente do que ele pode ou não exigir aí do trabalhador. Deixa eu aproveitar que a gente está falando isso, e antes de eu passar para o próximo tópico, eu vou dar um double check nesse update, já que ele não estava na minha listinha aqui. Eu sei de cor, né? Mas eu quero double check para ver se não tem absolutamente mais nada relevante que seja interessante compartilhar com vocês. Então me dá um minutinho, tá? Bom, enquanto isso, tô vendo aqui o pessoal com a gente, tô vendo o pessoal chegando. Ah, uma coisa, sobre o LMIA, teve um update bem relevante no dia 30 de abril, em que o Work Permit para Skilled Workers passa a valer por 3 anos, né? Então, esse é um update muito legal, muito interessante. E, nesse caso, a gente acabou de ter uma atualização de formulários também, que impacta as aplicações que não foram enviadas ainda, né? Deixa eu ver aqui. Eu vou dar uma olhadinha, mas como eu disse assim, de memória, não foi nada que impacta o aplicante, né? O profissional que está vindo com o LMIA. É mais assim, um reforço das responsabilidades do empregador, tá? Aqui, achei a notícia. Provide an employment agreement to the temporary foreign worker. Então, ou seja, você tem que trabalhar com um contrato assinado, né? Eles reforçaram ali que não pode ter abuso, né, desse empregado. Então, incluindo nessa parte de abuso, eles colocaram ali uma definição bem escrita do que seria, né, esse abuso. E ali fizeram essa retificação para que employers must ensure that any recruiting fees are not charged to the prospect applicant, né? Então, basicamente, esses são os updates. Teve mais um aqui bem interessante. Access to healthcare. Então, todas as empresas, né, todos os empregadores precisam garantir que aquela pessoa vai ter access a healthcare, né? Então, ou ajudando ali com o enrollment do processo provincial, ou até oferecendo o seguro saúde para esse empregado, tá? Então, isso é super importante também, tá? Tô vendo aqui que já nesse tópico de LMIA, alguém tá perguntando de qual que é a aprovação de LMIA e quantos meses para a resposta do governo. Fernanda, os processos de LMIA, de forma geral, tem tido um ótimo patamar de aprovação, tá? A gente tá tendo resultados muito, muito positivos, então tá sendo um bom momento para aplicar para LMIA, né? O LMIA, de forma geral, ele é um processo muito técnico, né? Que ele tem, assim, muitos detalhes, muito pormenores que precisam ser seguidos, e eles são muito chatinhos que você siga todas aquelas regrinhas, né? Mas uma vez que você seguiu todas aquelas regrinhas, a aprovação geralmente vem, né? Então, é um processo, digamos assim, mais delicado, mas, assim, bem acessível em termos de aprovação nesse primeiro momento, tá? Existem várias streams do LMIA em termos de processamento, né? Então, Global Talent Stream é até 15 dias, né? E tem sido uma média de 8 a 10 business days. A parte do Agriculture Stream, 14 business days, né? Permanent Resident Stream, 22 business days. High Wage, 51 business days, então aí eu diria 2 meses e meio, 3 meses. Low Wage, 41 business days, então em torno ali de 1 mês e meio, 2 meses, tá? Então não é um processo que demora muito, a gente já chegou a ver alguns anos atrás ali atrasos de 6 meses de processamento, né? Esse processo tem sido aí no máximo 2, 3 meses, então tá sendo bem interessante aí o tempo de processamento, tá? Bom, pergunta da Roberta MHS. Suas palavras para quem está num pool com pontuação baixa e já fez de tudo para aumentar. Roberta, o ex-presente ele não é a única via de imigração, tá? Então, assim, se você já fez de tudo para aumentar, a gente precisa entender o que é o tudo, né? Você estudou francês? Você considerou estudar um mestrado para aumentar sua pontuação? Esse mestrado poderia ser no Canadá, né? Será que não é um caminho da gente conseguir um processo via entrepreneur, no qual você abre uma empresa, a gente consegue uma LMIA Honor Pereira que te dá 200 pontos, né? Então, ali
tem algumas fórmulas, alguns caminhos. Então, assim, o mestrado que eu comentei contigo, né? Se você está no nível de bacharel, ele aumenta até 69 pontos, né? O francês até 42 pontos. Ela maior Pereira de empreendedor até 200 pontos, né? Então, vamos entender o que é isso tudo, né? Pra gente ver se realmente tudo que foi feito, que podia ser feito, está lá para aumentar sua pontuação. E se não, né? Quais são as outras alternativas? Dá para aplicar por PNP? O que você pode fazer agora para ser elegível, se não agora, daqui 3 meses, 6 meses, 1 ano? De repente um curso de curta duração que vai te dar uma melhor entrada no mercado de trabalho, talvez trocar de emprego para ter o suporte do seu empregador, talvez trocar de província. Então, a minha resposta para você, as minhas palavras, né, para quem está no pouco uma pontuação baixa não existe só Express Entry. Vamos sentar, vamos conversar, marca uma consulta com o nosso time e fala assim, eu preciso entender o que eu faço para aumentar a pontuação no pool, quais são as alternativas para sair da minha residência temporária para residência permanente. Já teve muita cliente que a gente fala assim, olha, muda de província, né? Ou vai para uma cidade, uma região específica que é coberta por um programa rural, ou que vai ter uma maior pontuação, ou faz isso que você não vai qualificar agora, mas daqui a 1 ano você vai qualificar. Tá? Então isso é super, super, super importante pra gente fazer estratégia, é você não desistir, é você buscar ali profissionais com experiência, como são os profissionais da Evisa, que vão conseguir te dar múltiplas alternativas para resolver o seu problema, tá bom? Então, agenda com a gente com certeza pode te ajudar. Pergunta da Fabiana Regis, como buscar o PR estando no high school? Fabiana, que bacana que você, estando no high school, já está pensando numa vida melhor aqui no Canadá, tá? Uma coisa se você ainda está estudando high school, veja com seus pais, né, dependendo da condição financeira sua e da sua família, se existe a possibilidade de você terminar o último ano de high school aqui. A gente chama de Grade 12, que é o último ano do high school, né? Pode ser os últimos 6 meses também. Isso já te dá uma diferença bem competitiva para você ser aceita nas universidades canadenses, né? Ter um Grade 12 aqui, eu diria, se possível, dentro da condição financeira de vocês, né? Esse 1 ano, até porque tem um processo de adaptação, etc. Mas isso também não é primordial para o seu plano Canadá. Como a gente precisa entender como está o seu inglês, se você tem um bom inglês ou não, mas eu diria assim, saiu, terminou a high school, seja aqui, seja no Brasil, vamos pensar num plano de estudos para você aqui no Canadá, né? Porque se a gente escolher pelo menos um programa de estudo de 2 anos, você tem ali 2 anos de estudo, 3 anos de Post-Graduation Work Permit, que geralmente é o tempo suficiente para você fazer uma transição da residência temporária para residência permanente. Como você é jovem, de repente não se prenda a um programa de 2 anos, né? Vá ali para um Associate Degree, que é de 3 anos, ou um bacharel de 4 anos. Claro que dependendo da condição financeira da sua família, né? Porque fica cada vez mais difícil, quando a gente vai ficando mais velho, de se dedicar aos estudos. Então, na minha opinião, assim, o melhor para você se dedicar para os estudos é quando você é jovem, né? E aí, um degree, ao invés de um diploma, te dá uma pontuação bem mais interessante para o processo de imigração, né? E muito mais interessante em termos de garantir esses 3 anos de PGW para você fazer uma transição do mercado de trabalho. E é claro que, idealmente, você tem que escolher um curso, né? Que, claro, você goste, que você sinta que você tem esse talento, mas que seja também alinhado aí com as necessidades do mercado canadense, tá? Então, no seu caso, agenda uma consulta combo Immigration mais Education, tá? Ou até mesmo uma consulta direto com o nosso time de educação, porque, afinal, o seu plano de imigração, ele não é um plano imediato, ele é um plano para depois da sua graduação, tá? E aí o nosso time de educação pode te ajudar a escolher a província, escolher o curso, etc. E pode ser uma opção bem interessante para você fazer essa transição dos seus estudos para te levar para a residência permanente no Canadá, tá bem? Então, obrigada aí por nos acompanhar. Eu fico já aqui na torcida para que você consiga, para que você conte conosco para a gente poder te ajudar em todo esse planejamento, tá? Bastante perguntas aqui, o pessoal tá me perguntando sobre MBA. Gente, MBA é curioso e é complicadinho para poder explicar assim na live, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. MBA do Brasil é tricky, é complicadinho. Por quê? Porque alguns MBAs do Brasil, ele usa a palavra MBA como uma estratégia de marketing.
Ele não é registrado como um mestrado no MEC. Então, por exemplo, eu, Marilene, eu fiz um MBA da FGV. Jurava que eu tinha um Master's Business Administration Degree, que é um mestrado, né? Mas quando você olha com detalhe no diploma, ele fala assim, curso de pós-graduação MBA. É como se MBA fosse parte do nome e não o nome do título. É o nome do curso e não o nome do título, né? E quando a gente faz essa validação, por exemplo, da pós-graduação MBA no MEC, ele vem como pós-graduação, ele não vem como mestrado, tá? Então, quando se trata do Brasil, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com o MBA, porque normalmente os lato sensus, né, MBA lato sensu, ele é pós-graduação, o estrito sensu que é acadêmico, que é mestrado, tá? Então, essa, digamos assim, uma formação geral, seu caso pode ser diferente dependendo do seu curso, né? Pode ser um mestrado acadêmico, estrito sensu, que é de administração, e aí dá certo, né? Mas isso é só para o Brasil. Se você estudar um MBA aqui no Canadá, ele vai ser mestrado, né? Em outro país, ele vai ser mestrado na maior parte das vezes, né? Então, esse trick com o nome é uma particularidade do Brasil, tá? Então, se for do Brasil, tem que olhar atentamente como está registrado no MEC, como está no seu diploma. Se está dizendo pós-graduação MBA, provavelmente ele vai ser classificado como pós-graduação. Beleza? Perguntas aqui do Denis Cavalcante. Para aplicação de dentro do Canadá através do BC-PNP, em quanto tempo está saindo PR? Muito boa sua pergunta, Denis. O BC-PNP tem 2 tipos de aplicação, dentro do Express Entry e fora do Express Entry, tá? Eu diria assim que dentro do Express Entry, média de 1 ano, fora do Express Entry, média de 2 anos. A parte do BC-PNP, ela não altera, ela é sempre ali entre 2 a 4 meses, né? Sendo que pode ser até um pouquinho mais rápido se for prioritário, né? As posições que estão na lista de prioridades, posições técnicas, posições de saúde, né? Mas o que muda é realmente a parte federal. Se dentro do Express Entry ela é mais rapidinha, né? Eu diria 6, 8 meses. Se for fora da Express Entry, mais demorada, em torno aí de 2 anos. Então, o que vai determinar, na verdade, é como é o seu processo federal. O processo do BC-PNP é standard, independente do caminho que você seguir, né? E aí, dando ali uma média geral, 1 ano dentro da Express Entry, 2 anos fora da Express Entry, né? TR to PR, pergunta da Priscila Bahia. Algum chute de quando o governo vai falar algo? Bom, baseado nesse último update que nós tivemos, que eu até contei aqui para vocês, né, de um ministro que foi até as mídias para falar que teve essa conversa com o ministro, a previsão que ainda em 2022 a gente tem updates. Sendo a primeira divulgação ali de qual que é a nova cota de imigração, que já deve incluir o TR to PR Pathway, sendo 1º de novembro de 2022, e lançamento de um programa em si, pelo menos parcialmente, ainda em 2022, ali mais perto do final do ano, né? Juntando ali a questão da mudança do NOC, que está prevista para 16 de novembro de 2022, eu acredito que qualquer coisa que for acontecer vai ser depois disso, tá? Mas, se Deus quiser, ainda em dezembro, né? Então, se você pensar, para você estar preparado, geralmente são de 3 a 6 meses. Então, se você tem alguma chance de estar qualificado para esse programa, tem que sair correndo para começar a se preparar, para você não perder o bonde, tá? Olha, uma pergunta bem legal do Vini. Fui contratado por Skilled Work Permit, LMA aceito, visto aceito, tudo certo. E ontem meu employer disse não querer mais contar comigo. Ainda posso ir para o Canadá? Pois o visto está ok, carimbado. Vini, que situação, né? Eu acho assim, pouco provável que o oficial vai querer ligar para o empregador na borda para poder confirmar a sua oferta, tá? Isso pode acontecer, mas é raro, tá? Então, eu não sei se você é casado ou solteiro, mas você vindo com a sua esposa, por exemplo, né? Se você for casado, sua esposa, o esposo de um skilled worker tem direito ao Open Work Permit. Então, na situação, eu ainda arriscaria a entrada, tá? Para que o esposo do skilled worker tenha direito ao Open Work Permit, de repente possa começar a trabalhar, etc. Enquanto você diz, estou aqui, estou disponível, vamos revisitar essa possibilidade, né? Faz um trial comigo, faz um part-time, ou você realmente começa a procurar outros trabalhos aqui de dentro do Canadá. Então, eu acho que é um risco.
Você pode sim, na borda, passar por uma secondary examination, que eles querem o contato do empregador, ou o empregador pode já entrar em contato com o governo e revogado. Eu acho pouco provável ele fazer isso. Normalmente eles normalmente só contatam você diretamente para poder falar que não, porque eles não conhecem o processo. Eu acho que pensando ali nos riscos ainda vale a alternativa, tá? De repente o que vale a pena a gente fazer é marcar uma conversa para discutir isso mais a fundo, para entender o seu ponto de vista, entender as suas chances, para saber se realmente vale a pena você correr esse risco ou não, tá? E também depende do seu perfil, né? Se você é mais um risk taker, se você prefere ter um approach mais conservador, de repente se você tem filhos ou não tem, como que isso fica ali para o seu contexto como um todo, né? Que área você trabalha, é fácil ou não fácil de conseguir uma troca, né? Então, é bem particular, assim, uma opinião Marilene, né? Risk taker, eu diria que ainda valeria a pena, mas venha o quanto antes e assim, até o horário de chegada, de preferência que não seja um horário comercial, para eles não poderem entrar em contato com o seu empregador, né? Ó, a Luana Coelho Wellness, ela colocou assim pra gente, ó. Você falou sobre a possibilidade de aplicar para mudança de status para quem já está no Canadá, em Toronto, e trabalhando na construção civil. Por favor, você explica melhor sobre esse programa? Luana, na verdade, existe um programa para quem está trabalhando na construção e está sem status. Isso já é um programa que já existe, você pode entrar em contato com a nossa equipe, agendar uma consulta e saber mais, tá? Agora, existe o TR-to-PR Pathway, no qual a promessa é também endereçar os casos em que as pessoas estão sem status e estão trabalhando, né? Então, esse é um programa que ainda vai ser lançado. Então, se você está no Canadá trabalhando na construção civil e é legal, na verdade a gente tem um caminho, vários caminhos de migração. Então, por exemplo, na construção, se você está trabalhando legalmente, a gente tem um Ontario In Demand. A gente, dependendo se for Skill Labor, se for Skilled Worker, pode ser o Skilled Trades do ONP, né? Então, eu acho que valeria a pena uma consulta pra gente entender ali qual que é a sua situação, para ver como que a gente pode te ajudar, tá? Pergunta do Gustavo Anima Fei. Minha filha faz faculdade, meu filho tem 12 anos, eu 48, meu esposo 37. Trabalha com construção, minha filha informático. Eu vendas e cuido de idosos. Gustavo Anima Fei, né? Então, eu acho que o seu perfil tem várias oportunidades aí, né? Então, construção, uma área super em demanda em Ontário. Cuidadora de idosos, uma área super em demanda em todo o Canadá, com programas específicos de imigração, tanto federal como provincial, né? Informática, uma das áreas com maior demanda também para o Canadá, principalmente se for programação, né? Então, ali, independente da idade, eu acho que existem bastante oportunidades para você e sua família pensar num plano de imigração, né? E por conta da idade, ele vai ter que ser através do trabalho, com o suporte do empregador, né? Ou através de um caminho em que você chega no Canadá e tem acesso ao visto de trabalho. Mas eu vejo ali um potencial bem interessante no perfil de vocês, né? Todas as pessoas ali, né, da sua família, construção, cuidado de idosos, estão em áreas estratégicas para poder fazer essa transição. Então, acho bem interessante você ter essa conversa com o nosso time, tá? Vamos lá, buscando aqui mais as dúvidas. Achei aqui, pergunta Pri Richa, doces personalizados. Entrei agora, boa noite, Pri. Meu marido é motorista de carreta, trabalha com peça de plataforma para a Petrobras. Alguma chance dele ser contratado daqui do Brasil? Tem sim, Pri. Existem empresas, né, na verdade, que contratam bastante motoristas de caminhão para o Canadá com o LMIA, e agora com todas essas notícias, né, de que o TR-to-PR Pathway também vai ter um caminho específico para ajudar a fazer a transição da residência temporária para residente permanente, especialmente para caminhoneiros, né? Não vai ser só para caminhoneiros, mas eles vão começar por caminhoneiros. Eu acho que é uma oportunidade muito grande para você considerar procurar trabalho. São muitos os critérios que precisam ser observados. Por exemplo, aqui em BC, uma pessoa para dirigir carreta precisa completar um curso chamado MELT, né? Que é de segurança, e só pode tirar a carteira aqui se você já tem um visto com duração superior a 6 meses, ou seja, tem que ter sido aceito por um empregador, esse empregador tem que ter o LMIA, você entrou com o Work Permit e aí você consegue tirar,
né? Então, tem que pensar, enfim, em cada... primeiro assim, né? Onde o empregador te dá a oferta de trabalho, você vai, né? Então, de repente, pode pensar em criar uma estratégia para procurar a oferta de trabalho, para que seu esposo consiga vir trabalhando e, a partir daí, fazer uma transição para sua residência, tá? Mas, assim, é uma área que tem sido constantemente comentada por pessoas em que o Canadá precisa demais, né? E o governo está conversando aí sobre criar novas formas de trazer mais pessoas para essas áreas, tá? Pessoal, tem bastante pergunta ainda, né? Pergunta aí do TD Tay. Quanto é a consulta, né? A consulta de imigração é de $150 canadenses. Porém, quem está assistindo a live de hoje pode utilizar um cupom especial chamado TR2PR, ou seja, TR2PR. Esse cupom é válido até amanhã e você vai ter $10 de desconto na sua consulta. Então, se você está nos acompanhando aqui, aproveite essa oportunidade, esse desconto especial para poder aproveitar e fazer o seu planejamento de imigração. Pergunta do Wesley. Olá, eu sou advogado pós-graduado. Minha esposa, engenheira de produção com MBA em gestão de negócios, pensando em migrar para estudos. Quem é o melhor estudar? Olha, Wesley, só tendo a formação de vocês não é o suficiente para a gente fazer esse planejamento. Eu preciso entender com que área vocês atuam, tá? E como que seria a entrada no mercado de trabalho? Quem tem o melhor inglês, por exemplo, né? Dependendo da área que vocês atuam, vocês conseguem fazer uma transição para o mercado de trabalho, tá? Então, ou seria interessante ter um estudo. O que vocês pretendem no futuro, né? Vocês querem manter na área de vocês? Vocês querem estudar alguma coisa relacionada? Quem do casal gosta mais de estudar? Estaria mais ali disponível para estudar? Quem do casal se sente mais pronto para entrar no mercado de trabalho? Porque quando a gente pensa no perfil de vocês têm perfis muito parecidos, né? Graduação, pós-graduação, então os dois bem educados academicamente, né? E aí a gente tem que pensar província de interesse versus área que atua versus potencial área para transição aqui, né? E como que a gente pode amarrar todo esse contexto. Então eu vejo ali uma situação de vocês um meio a meio, pode ser você, pode ser sua esposa, mas a gente tem que conversar outros pontos para poder entender quem que é o melhor, falando um pouco mais de objetivos, falando de perfil, falando de nível de inglês, para poder então decidir quem que deve estudar, quem que deve trabalhar, tá? Pergunta da Luciana Sen. Teria a possibilidade de fazer a MAE para caregiver? Tenho uma amiga que terá baby em Ontário e gostaria de me contratar. Se possível, quais seriam os requisitos para ser a MAE? Luciana, se você está no Brasil, o processo que o governo tem recomendado para você vir trabalhar cuidando de crianças é, na verdade, um processo de caregiver, em que é o processo de residência permanente que te dá o visto de trabalho. Esse processo é um processo que tem cota, ele abre no começo do ano e idealmente você já aplica logo que abre, porque senão a cota fecha e você tem que esperar o ano seguinte. A gente está em outubro, ou seja, você tem ali 2 meses para se preparar, para deixar tudo pronto para entrar nesse programa. Então, se você está no Brasil, eu acho que pode ser um programa super interessante para você começar a fazer agora. Lembrando que você tem que ter equivalência acadêmica, teste de inglês, todas as comprovações prontas para na primeira semana de janeiro, quando a cota abrir, você poder enviar o seu processo baseado nesse programa. E aí sim, né, já está com a aplicação em andamento para residência permanente, que também te dá um visto de trabalho para trabalhar no Canadá. Então, essa seria a forma que é recomendada para quem está fora do Canadá, tá bom? Então, se você está com a sua amiga já planejando isso e disponível para fazer esse apoio, te dar essa oferta de trabalho, já vale a pena agendar uma consulta. Nossa consultora Aimee tem cuidado de bastante casos relacionados à Nani, então pode agendar uma consulta com a consultora Aimee, ela vai sem dúvidas te ajudar. Pessoal, tem muita pergunta ainda para responder, né? E eu falo muito e eu não parei de falar pela última hora, mas a hora acabou. Estamos aqui finalizando a nossa hora de live. Eu sempre adoro estar aqui com vocês. Para mim é uma alegria ter essa oportunidade de compartilhar as minhas visões, o meu conhecimento e poder ajudar o máximo que eu posso, né? Dentro dessa live que eu faço todo mês, toda primeira segunda-feira do mês, exceto quando é feriado, aí a gente passa para a próxima semana, né? Aqui em Canadá as feriados geralmente são de segunda, né? Então, assim,
Para finalizar, eu só gostaria de agradecer a presença de todos. Foi um prazer estar aqui com vocês. Muito, muito obrigada. Quer fazer todo o seu planejamento no Canadá? Conte com a Invisa. A gente pode te ajudar com parte de estudos, de vistos, de imigração, de cidadania e consultoria de carreira para o Canadá. Estamos aqui dispostos a te ajudar com todo o planejamento, com toda a preparação e lembre-se, sempre esteja 2 steps ahead, esteja pronto. Conversa com a gente, tem ele mapeado o seu plano Canadá, porque é muito mais fácil você abraçar uma oportunidade estando pronto para poder abraçá-la, tá bem? Um beijo a todos, uma ótima semana e um ótimo outubro para todos vocês. Tchau, tchau!